Beer for Devs, nosso bate-papo em clima de happy hour. E no Beer de hoje, nós vamos falar sobre as lições que 2025 nos trouxe. E 2026, o que é tendência e o que é hype? E como se não bastasse, conselhos valiosíssimos para você se preparar para 2026. A gente acha hoje que a IA tá muito avançada, tá muito inteligente. A IA não tem inteligência nenhuma. Aquele prompt vai lembrar ou vai guardar aquela informação que você corrigiu a IA. Mas se outra pessoa abre outro chat e pergunta a mesma coisa, a IA vai cometer o mesmo erro. Então ela não raciocina ainda. Criatividade é uma coisa que diferencia muito a gente das máquinas. Comunicação, saber apresentar suas ideias, saber trabalhar essa questão faz muita diferença no seu trabalho, na sua carreira, no seu dia a dia. Nunca deixe a IA substituir a sua capacidade, a sua criatividade. A inteligência humana ainda é superior. E aí, você tá querendo começar bem o ano? Então se prepara que a gente volta depois da vinheta. Estamos de volta e para mergulhar comigo nesse debate futurista, estão comigo hoje Júlio Witwer. O Júlio é engenheiro de software, full stack master e é programador desde que surgiu os primeiros computadores pessoais. É o mestre Jedi da programação aqui da TOTS. André Noel. O André é professor, community manager no TDC e a mente por trás do Developers Live. Ele é o nosso termômetro da realidade, que vai nos dizer como a comunidade dev tem reagido às lições e tendências do último ano. E o Robson Oliveira, que é head de pesquisa e desenvolvimento na TOTS, community manager do TOTS Developers e passa o dia a dia junto com seu time olhando para o futuro e inovação. Para começar esse bate-papo, eu acho que era bacana, já que você aí de casa conseguiu entender um pouquinho de como nossos convidados são de ponta. Vamos falar primeiro de 2025. Então, eu queria começar primeiro aí com você, Júlio. Vamos começar com uma pergunta, falando um pouco do que mudou, de fato, neste ano, em relação a como as pessoas vivem, que você acredita, né? Então, quando a gente compara com o ano passado, 2024, tinha uma maneira ali das pessoas, principalmente tecnologia, de lidar com as situações, os problemas. E quando a gente fala do advento aí da AI, principalmente, e outros pontos, como que você vê que isso foi impactado nesse ano? O surgimento da IA levou uma mudança de comportamento. Você perdia muito tempo com operações de busca, com sintetizar informações, e hoje você tem a IA como parceira para ajudar nesse processo. Então, muda, assim, acho que não só a maneira com que o software é construído em si, mas também a maneira com que as pessoas elas se conectam e veem os problemas para serem resolvidos, né? Exatamente. Perfeito. Queria saber de você, Robson, como você vê isso também no seu ponto de vista, no seu time, no seu dia a dia? Olha, o que eu vejo são... Nós temos aqui uma nova ruptura, né? Eu comecei a programar numa época em que, para pesquisar algo, eu tinha que procurar um amigo que tinha um livro para emprestar o livro, ou ir numa biblioteca que tinha que pegar um ônibus, um metrô. E aí, quando eu me deparei com a internet, eu falei, nossa, se eu tivesse isso aqui quando eu comecei a programar, eu ia ser um monstro. Hoje eu vejo a IA da mesma forma. Se eu tivesse IA ao invés da internet, eu falei, vou fazer absurdos aqui. Então, é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta para te ajudar, mas nunca deixe a IA substituir a sua capacidade, a sua criatividade. A inteligência humana ainda é superior, mas IA ajuda muito. Perfeito. Você acredita que isso também interferiu no ritmo que a gente tem no dia a dia, de alguma maneira, ou nas entregas? Como que você vê esse Bastante. E aí, tanto do lado de código, né? Então, por exemplo, quando você precisava fazer um código e aí você não sabia, e aí já na época de internet, o que você fazia? Você ia no Stack Overflow, e aí, para quem é mais malandro, escrevia aquele exemplo errado, e aí aparecia alguém para corrigir, porque as pessoas adoram corrigir. É mais fácil alguém corrigir do que você falar, como é que eu faço um ponteiro de ponteiro? E aí ninguém vai te falar, mas se você for lá e falar assim, é assim que se faz um ponteiro de ponteiro. Você faz errado, vai aparecer um cara, não, você está errado, é assim que faz. Você percebeu aí de casa, a gente está falando de ponteiro, né? Então não é só sobre IA aqui que a gente está falando no papo, embora a gente esteja falando de tendências aqui, a galera aqui está bastante tempo em tech, né, Robson? Já amassamos o barro, na época era tudo mato, agora já tem uma estrada aí asfaltada. Hoje, com IA, se você vai lá e pede um mesmo exemplo, vem prontinho, bonitinho, você compila e roda e não dá um warning. É assustador. Parece como era antes.
Quase isso. Ô, Noel, você que também é super conectado com comunidades e vê isso também na prática, você percebeu uma mudança forte dos últimos anos para cá? Eu acho que mudou bastante e eu vejo muito no comportamento das pessoas. Que o Júlio falou bem ali que a IA, ela te dá uma ajuda, que você não tem que realmente ir fazer a busca e tudo mais. Quando a gente começou nessa área, era muito assim, você pergunta alguma coisa, vinha alguém te responder com o famoso RTFM, que significa leia o manual fofinho. E o Júlio lembra disso. Boa. E assim, as pessoas mandavam você ler o manual e tudo mais, e hoje realmente a IA já te entrega uma coisa já mais prática, mais rápida e tudo mais. Eu vejo que, por um lado, isso aumentou até a demanda para as pessoas, porque você tem que entregar o que você entregava, só que mais rápido, porque agora você tem para te ajudar. Então, você tem que entregar mais coisa. Mas também eu vejo que facilitou o trabalho de não pensar. Então, eu vejo que muita gente... A primeira coisa que faz é jogar na IA. Por mais que seja uma coisa que você faz todo dia, joga na IA, vê o que ela faz, manda para lá, porque ela faz melhor. Então, é muito comum jogar para a IA, pegar o resultado e deixar um pouco o trabalho de pensar de lado. E aí isso é uma coisa um pouco preocupante. É interessante porque ela também acelera quando a gente sai da inércia, né? Então faz com que a gente consiga rampar mais rápido. Mas às vezes bem esse momento do rampar que é um momento que a gente coloca muito de nós, né? Então se você já sai da inércia, às vezes com a IA ali junto de você, você acaba perder um pouco dessa característica que você comentou muito humana, né? Porque quando a gente está na área de tecnologia, desenvolvimento, a gente sabe que a gente aprende muito com a demanda. A gente aprende suando e quebrando a cabeça com aquilo. E se a gente tira essa parte do processo, fica muito cômodo, mas a gente acaba deixando o nosso aprendizado um pouco de fora. Né? Pegando o gancho do André aqui, eu sou muito a favor daquela metodologia... Na verdade, não é uma metodologia, é um estudo, né, do 70-20-10, né? Ou seja, do aprendizado, 10% é literatura, é texto, 20% são trocas, aconselhamentos, mas 70%, que é o grosso, é meter a mão na massa, é experimentar, é testar e errar. E com a IA você está perdendo essa parte valiosa que é onde você consolida o conhecimento. Né? As pessoas estão rampando direto para o final. Ela te dá uma solução, elegante, rápida, só que você não tem tempo nem foco para absorver essa solução. Você aplica a solução, mas você não absorve a solução. Eu acho legal que você está comentando muito sobre até mesmo maneiras de utilizar a AI e não usar, né? Eu acho bacana e eu até pensei, guardem isso aí na caixinha, eu quero muito explorar isso. E eu acho que até dando um passo antes, entender um pouquinho sobre, talvez um pouco com você até, Robson, falando um pouco da questão de empresas em 2025, né? Aí a gente não precisa até falar só de AI, mas assim, um contexto geral, assim. O que você acha que uma empresa hoje, neste ano, quando a gente fala do que mudou, né, do início para cá, ela teve de desafio? A gente pode falar, por exemplo, resiliência, adaptação, porque eu imagino que com o artefato de várias ferramentas para você usar, também muda um pouco de posicionamento de mercado, concorrência. Então, como que foi isso, assim, na sua visão? Olha, a adaptação, a resiliência, a adaptabilidade, ela continua sendo uma característica assim, ímpar, né? Já dizia Darwin já há muito tempo, quem sobrevive não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem mais tem capacidade de se adaptar. Então, hoje, isso muito mais latente, porque as mudanças vêm muito rápido. Né? Nós trabalhamos aqui numa empresa de tecnologia, eu sou formado há alguns anos, não vou dizer os anos aqui para não entregar a idade, mas tudo que eu aprendi na minha graduação não uso mais quase nada, muito pouco, ou seja, eu tive que ir me reinventando, me readaptando. Isso, para algumas profissões, é mais devagar, para outras é muito acelerado. Quando a gente vai para a área de tecnologia, isso é muito rápido. Né? Por exemplo, eu fiz 2 anos de engenharia, o cálculo estrutural de resmate é o mesmo até hoje. Né? Para a tecnologia, não. Mudou tudo. E você tem que se reinventar. A gente tem os fundamentos que mantêm os mesmos. Tipo, você trabalhar com uma pilha continua igual, mas a diferença é que agora você fala, trabalhei com a pilha. Então, é isso, né? Muda, a forma de usar fica muito diferente. Hoje as pilhas estão prontas, né? A gente vem de uma época, eu e o Júlio, que
Não tinha função para fazer upper, fazer lower, então o que você fazia lá? Fazia tudo aí do zero ali. Na mão, né? Na mão. Soma byte, subtrai byte, aritmética de ponteiro. Isso tudo está pronto, então te sobra tempo, isso é fantástico, para fazer coisas mais interessantes do que simplesmente uma aritmética de ponteiro. Ao passo que, por exemplo, agora, embora essas coisas ficam fáceis, ainda assim tem alguém pedindo para a IA gerar uma pilha ali, né? Então, eu queria saber o que você acredita que foi e está sendo, né? O maior desafio aí nesse ano para você se reinventar, talvez, né? Então, você, Robson, né, como profissional ali, pensando no geral. A minha maior preocupação hoje é que quando você entra hoje em discussões, como toda discussão, quando você coloca duas pessoas que conhecem muito de um assunto, tem uma briga de egos ali por trás de um conhecimento. É inevitável, né? Sempre tem briga de egos. E a IA hoje, ela está dando bastante conhecimento raso para alguém que fez esse ramp-up, né? Ele pulou, né? Então, o cara acha que... Vou pegar de exemplo aqui C++. C++, o que conta é a vivência, né? Não é... A linguagem é muito simples, né? As operações são simples, o subset é simples. O que é... Onde está a essência da linguagem? O que você pode fazer com ela? E é aí que está a diferença entre um programador sênior e um programador júnior. O que você consegue fazer com essa linguagem? E aí, às vezes, ela te acelera. Então, às vezes, no discurso, na narrativa, um programador júnior ele se vende como um sênior, mas rasamente, sem ter os aprendizados que o Júlio comentou, que o André trouxe. E aí, às vezes, começa a ter uma discussão de egos, onde a pessoa leva um tempo para admitir, porque o que ela aprendeu em 5 minutos com IA, às vezes você levou 5 anos para desenvolver na prática. Então, aí você acaba tendo um certo conflito num conhecimento raso que está se solidificando. É bem importante isso que você fala, porque tem coisas que você vai perguntar ali que são importantes você ter a primeira base ali da programação, então, lógica de programação, estrutura de dados, porque isso vai te dar a base para fazer as melhores perguntas, né? Porque eu acho que, hoje em dia, você saber as melhores perguntas é muito importante, né? Em terra de prompt, quanto melhor você faz a pergunta, melhor você consegue atingir seus objetivos, né? E para IA, você já deu a resposta aqui, né? Assim, eu sempre achei que os segredos estão nas perguntas. As respostas, elas vêm preencher, né? Nós mesmos, às vezes, temos muitas perguntas não respondidas. Para IA, a mesma coisa. Quanto melhor você souber fazer a pergunta, melhor é o resultado. Perfeito. Júlio, aproveitar que você está aí falando sobre a questão de como você também estava usando, né, IA. Sim. O que você acha que foi neste ano essa skill, né? O que você precisou ou você acha que foi mais importante para você no seu dia a dia para se adaptar, se reinventar? Às vezes a adaptação foi uma coisa importante. O que você acredita que foi necessário? Você fala relativo a IA ou relativo ao dia a dia? Ao dia a dia mesmo, assim. Olha, o dia a dia de um full stack, a única coisa que não é repetitivo. Cada dia aparece um novo desafio. Cada dia aparece um novo problema, um novo erro para você lidar. Então, e se não aparecer, a gente faz, né? Hã? Se não aparecer o erro, a gente faz. Se não aparece um erro novo, é um colateral da última correção, do último commit. São coisas que acontecem. Mas não vi grande mudança, não. Não percebi, eu pelo menos. Já tinha que se adaptar muito desde antes. Pois é. A gente continua... A parte de adaptação é contínua. Você nunca deixa de se adaptar, você nunca deixa de aprender. O fato de você já ter passado por um ou outro tipo de erro não te livra de passar pelo mesmo erro outra vez e por um novo erro que você não tem ideia de por onde começar. Perfeito. Eu acho que agora que a gente conseguiu até se situar um pouco neste ano, né, entender um pouco do que nossos convidados, né, me passaram, viram de necessidade de se reinventar. Agora a gente começa a explorar um pouquinho mais o próximo ano, né? Então, Noel, vamos lá falar então 2026. Quais setores você acredita, né? Tecnologia é um deles, obviamente, mas você acredita que vai ser mais assim impactado, estar em evidência e se reinventar no próximo ano? Bacana. Uma pergunta bem fácil de responder, bem tranquila. Pé nas costas, né? Isso. Tem algo novo chegando por aí, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o pessoal que está estudando, chamado inteligência artificial.
Acho que a não galera comentaram ouviu ainda, não. falar, né? Não, e assim, como comentaram já antes aqui, é algo que vai continuar ainda estando muito falado, muito utilizado, novas técnicas, novas coisas. Eu vejo que entender melhor como usar os agentes de IA vai ser algo que vai pegar bastante o ano. E as pessoas que vão precisar mais reinventar são aquelas que as atividades acabam sendo mais facilmente substituídas por serem repetitivas ou por serem algo que está ali mais fácil para uma IA fazer. Eu estava conversando com um amigo que ele é da área de design gráfico, comunicação, essa parte toda, e ele tem uma leitura muito boa. Ele falou, ó, eu faço tais coisas que vão ser substituídas por IA e eu faço tais coisas que não vão ser. Já tem uma clareza ali, né, do que é Isso. mais repetitivo. Então ele sabe que ele não vai ser substituído, mas parte do trabalho dele vai. Então ele falou, eu não posso ficar trabalhando, focando o meu esforço maior nesse ponto. Então ele está trabalhando no outro ponto e criando coisas novas. Ele está expandindo para outras áreas que ele vê o quê? Que a personalização humana, o contato humano, a criatividade humana vão fazer diferença. Então eu vejo assim que quanto mais a gente puder colocar o lado humano, a criatividade, é a parte que a gente vai conseguir superar de uma forma mais fácil. E, como a gente já falou desde o começo, usando o IA como auxílio, né? Para também ficar mais rápido essa produção. Perfeito. Eu acho que é legal que você trouxe a ponto da IA, ela continuamente vai ter essa evolução, mas como nós nos portamos perante isso, vai também evoluindo, né, com o passar do tempo. Eu acho que, eu não sei se vocês que estão aqui já utilizam a IA também no dia a dia, de uma maneira bem assídua, né? Mas uma coisa que eu acho... Se são estudantes, sim. Se são estudantes, sim. Os trabalhos todos... Eu concordo. Eu acho que um ponto importante é que, assim, neste ano também foram muitos protocolos de como você faz com os agentes de IA, né? Então, MCP é um deles. Não sei se vocês conhecem MCP. Quem já trabalhou com isso, levanta a mão. Boa. Todo mundo aqui também está aprendendo, às vezes, alguma coisa assim. Tem gente aqui que tá surfando ainda nessa jornada. Então, MCP, o H2A, né, o AP2. Então, tem muitos protocolos surgindo que vão fazer com que esses agentes eles consigam interagir entre si e também conseguir fazer com que até mesmo o objetivo seja atingido. Porque antes mesmo de começar a gente já pensa, né? O que eu estou querendo fazer com esse agente? Como ele consegue trabalhar comigo no dia a dia? Então, eu acho que isso é importante, pensar também como a IA ela vai para o próximo ano, mas também de uma maneira muito palpável, né? Então, a gente explorou bastante, eu acho, nesses anos que se passaram, como que agora ela agrega esse valor, né? E como a gente consegue criar essas coisas de uma maneira mais confiável, resiliente. Então, também vejo isso muito forte para 2026, né? Acho que é um ponto importante. Mas aí, Robson, fala aí também o que você acha de setor. Olha, olhando para o mercado de tecnologia, eu acho que a tríade IA, cloud e segurança vai continuar forte. Uhum. Né? Esse ano você achou que estava forte já? Já forte, porque a gente vive aí correndo atrás de CVEs e etc. Né? Então, a IA também ajuda nisso. Né? Ela ajuda você criar, encontrar buracos de segurança nas aplicações. E tudo migrou, né? Então ninguém mais tem dinheiro no bolso, você tem um celular, né? Então a segurança está cada vez mais forte. E além dessa tríade, né? Isso está forte em 25, eu acho que continua forte em 26, IA, cloud e segurança. E aí vem uma pimenta aí que eu acho que computação quântica é o próximo ponto de ruptura. Ainda não temos lá esse maquinário, né, para poder rodar a computação quântica, assim como não tínhamos maquinário há 20 anos atrás para fazer inteligência artificial rodar decentemente, né, que viabilizou a IA rodar como ela roda hoje. O processamento de GPU, né, NVIDIA, a gente teve contato com o CUDA da NVIDIA há mais de 10 anos e a gente não sabia o que fazer com ele. Né? Fizemos POCs aqui, eu e Júlio, né, porque a gente programava per programming e a gente não conseguiu tirar muito daquilo porque era algo ainda bastante rebuscado, as placas eram muito caras, a gente tentou fazer alguma coisa, mas foi um P&D que não deu sucesso. A computação quântica eu acho que é o próximo passo disso, né? E aí, junto da computação quântica, vem de novo a questão da segurança, né?
Se você tiver uma computação quântica rodando, você quebra uma criptografia de hash, qualquer coisa, em poucos minutos, coisa que com um computador normal hoje levaria algumas centenas de milhares de anos. Então, é um ponto a ser olhado, mas ainda muito embrionário, muito em laboratório. É interessante ouvir isso de uma pessoa que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, né? Pensando muito que você está na borda, olhando o que está vindo, mas ainda assim, por mais que venha, ainda não estamos todos preparados para aquilo. Tem coisa de hardware para vir também, preparação da segurança para essa nova era também. Então, é muito preparo, né, Robson? Sim, você tem que sempre estar olhando e experimentando. Então, às vezes, quando você olha para o mais absurdo que aparece, você fala assim, não, deixa eu dar uma olhadinha. O que isso aqui tem? Às vezes parece estar muito distante, de repente, pum, explode. Você fala assim, foi igual a IA. A IA explodiu de uns 2 anos, 3 anos para cá. Eu vim acompanhando algumas coisas e aí eu lembro que eu, testando lá o OpenAI, eu fiz uma pergunta simples de uma coisa boba, nada a ver com tecnologia. Ele me respondeu de uma forma assim, passo a passo, eu fiquei assustado. Eu falei, chegou. E aí, de lá para cá... E olha que chegou... A gente acha hoje que a IA está muito avançada, está muito inteligente. A IA não tem inteligência nenhuma. Ela não tem inteligência nenhuma. Ela é baseada num algoritmo que é refinado com parâmetros de aprendizado. Acho que as primeiras do ChatGPT tinham alguns 10 ou 20 mil parâmetros, e cada versão mais nova foram se acrescentando parâmetros novos. Então, o aprendizado da IA, na verdade, é uma sequência de informações que roda em cima de uma massa de dados. E essa sequência de informações é parametrizável. O que vai determinar o sucesso em ela absorver uma informação palpável e conseguir te dar um retorno é essa precisão. Você pode, num prompt com uma IA, você pode perceber uma resposta falsa e corrigir a IA. E no prompt você vai ter uma resposta falando, olha, realmente, você estava certo, me desculpe. Mas o core da IA não vai assimilar essa resposta. O aprendizado da IA por experiência ainda não existe, nem por retorno. O feedback que você dá para uma IA, ele pode ser marcado como uma tag para os desenvolvedores revisarem o processo de treinamento. Mas não é instantâneo. Aquele prompt que você está usando, aquele prompt vai lembrar ou vai guardar aquela informação que você corrigiu a IA. Mas se outra pessoa abre outro chat e pergunta a mesma coisa, a IA vai cometer o mesmo erro. Então ela não raciocina ainda. Ela tem um modelo de linguagem, não um modelo de representação do mundo. Sim. Então, para ela, essa cadeira é preta. Ela entende as palavras, mas ela não entende que é uma cadeira e que é preta. E aí, uma coisa importante que vocês estão comentando, que eu acho que faz sentido, é exatamente a importância desse senso crítico, né? Então, quando Sim. for utilizar esse tipo de ferramenta, certo, Júlio? Você sempre tem que validar a resposta. A resposta pode ser muito bem elaborada, pode estar muito elegante, pode ser sintaticamente válida, principalmente em código. O Robson tinha comentado, ele pediu um prompt, pediu um exemplo, você jogou o exemplo no GCC, compilou, não deu nem warning, passa reto. Mas o que o programa se propõe a fazer, você sempre tem que revalidar. Até as opiniões ou o que ela achou de pesquisa, você tem que revalidar. Ela pode simplesmente misturar alhos com bugalhos e te dar uma resposta muito elegante, mas errada. Não errada a ponto de ser grossamente errado, mas sutileza sutilmente errada. É uma meia-verdade. Pode não fazer exatamente o que você quer, né? Exato. Ela vai dar uma alucinadinha, Perfeito. vai ser um código perfeito, compilável, mas não vai fazer o que você quer. Aí um ponto que você comentou, até falando um pouco disso, Júlio, a IA com certeza. A gente estava conversando aqui com a galera que está aqui no presencial, né? A IA ela continua, com certeza, e ela evolui Sim. bastante. Ela não vai deixar de evoluir. Inclusive, evolui não só a IA, mas também a maneira com que a gente interage com ela, né? Então, a gente está tendo muitos agentes
E a maneira com que nós interagimos com esses agentes também ela passa a ser cada vez mais colaborativa. Eu acho que, além da IA, né, pensando em tendência, eu queria muito entender com você o que você acha que 2026 tem aí para trazer agora que tá todo mundo empolgado. Além da IA, Isso. Talvez para software, né, pensando em linguagem de programação. do que eu tenho acompanhado, o que eu vi mais surgir são integrações das linguagens já existentes no mercado com elas mesmas e com inteligência artificial. Legal. Para ficar ainda, por exemplo, essa questão do MCP também é uma própria integração, né? Exato. Tanto que o fundamento das integrações é o seguinte: você para pensar, você vai fazer faculdade de computação, ciências da computação, estudar programação. Por que existem 15, 20, 30 linguagens de programação? Por que não tem só uma? Põe C, faz tudo em C. Porque não existe uma linguagem que resolva todos os problemas. C, Basic, C++, Go, algumas linguagens de mais baixo nível, Assembler. No fim das contas, tudo é Assembler. Mas cada linguagem se propõe a trazer uma característica ou alavancar a resolução de algum tipo de problema. E no mundo real você tem vários tipos de problemas. Você tem problemas onde um banco, para grandes empresas, para sistemas de ERP, você tem problemas que um banco relacional, e somente um banco relacional te atende. Porém, na mesma empresa, você tem fluxos de trabalho que quem vai te atender melhor vai ser um banco não relacional, um NoSQL. Então, nessa floresta de linguagens e recursos, a palavra-chave para você tirar o melhor de cada um deles é integração. Por isso, Perfeito. esse é um tópico que está sempre em alta. Concordo 100%. É E aquela Robson? pergunta clássica, às vezes me perguntam, qual é a melhor linguagem? Vai assim, pra quê? Pra fazer o quê? Dependendo de qual é o Que você seu quer fazer? problema. Aham. O que você quer fazer? Não Concordo. tem resposta única, né? Então, tem que se... Aí as escolhas, aí que eu digo que a criatividade humana você não pode terceirizar com IA. Aí a sua criatividade de fazer escolhas, de optar pela melhor solução, pela estruturar a melhor coisa, já em arquitetura mesmo, né? Abstraindo um pouco o como, né? Mas o que você quer resolver? Essa parte aí ainda é muito humana e vai continuar sendo durante muito tempo. Perfeito. Então temos integração, né, Júlio, como uma coisa Integração. importante para o próximo ano. Vamos lá, Noel, o que você acredita ser importante ali para o próximo ano em termos de tendência? Bom, em tendências eu vejo que as tirinhas de programação vão voltar com tudo. Isso não foi nem um pouco enviesado. Não. Mas eu gosto dessa visão da integração, porque assim como as linguagens elas são diferentes para atender problemas diferentes, também porque as pessoas pensam diferente. O meu jeito de resolver problema é diferente do seu jeito de resolver problema. O meu jeito envolve muito mais gambiarra. Então, assim, a gente tem formas diferentes de resolver, então a gente tem formas diferentes que as linguagens se adaptam ao que a gente faz. E eu vejo que isso só aumentou o leque com a IA. Porque você tem agora trocentas IAs que você tem que aprender para você trabalhar e tal. E isso está crescendo cada vez mais. Então eu vejo que a gente vai entender melhor, acredito eu, espero eu, como que esses modelos se encaixam aos problemas específicos, como que a gente vai trabalhar com essas integrações, os MCP e tudo mais. Mas a minha esperança é que a gente aprenda a usar mais IA usando menos IA. A gente usando menos quantidade de coisas diferentes e a gente entendendo qual que é a que atende, qual que é a que a gente realmente usa, porque a gente usa muita IA à toa. Eu estava vendo uma palestra interessante sobre como que a gente usa os LLM para tudo, que são os Large Language Models, mas que para muitos casos tem os Small Language Models, que são mais restritos, que podem rodar num celular, que podem rodar de forma restrita na sua empresa, e aí podem não consumir todo o recurso do planeta. Então, isso eu vejo como uma tendência que pode crescer e pode ajudar bastante a desenvolver. Perfeito. E é legal isso porque
Acho de fato, houve, né, um momento em que as empresas que às vezes não tinham esse onboarding em IA anteriormente, elas viram IA como uma porta de entrada através dos LLMs. Então, Isso. depois que elas começaram essa jornada, elas falaram, poxa, peraí, IA é muito mais do que só LLM. Exato. E aí que a gente vai abrindo o leque e entendendo, né? Então, se eu quiser fazer uma análise de fraude, eu não vou fazer o uso do LLM para isso. Vou fazer uma análise de crédito, né? E um problema é que muita empresa não entendeu ainda que IA não é só LLM, mas que você pode, numa rede neural, numa machine learning, trazer muito mais valor, mesmo sem usar uma LLM, né? Perfeito. Robson, o que você acredita para tendências para o ano que vem? Olha, Temos integração, temos o Noel que trouxe muito a questão da gente conseguir ter um uso um pouco mais crítico ali, né, dentro do guarda-chuva de AI dos pontos, né? E aí você, olhando, né, este ano, o que você acha que foca? olhando na stack tecnológica, eu acho que o WebAssembly vem forte. Sério? Ou essa opinião ela não estava esperando? Eu acho que o WebAssembly vem forte. É uma tecnologia que eu tentei usar no passado, também não consegui, mas agora está se solidificando para coisas escritas mais em baixo nível, né? C, C++, Rust. Você consegue ter uma plataforma web que hoje é consolidada, sem ter um trabalho de conversão muito grande, né? Sem ter que reescrever muita coisa. Então, eu acho que o WebAssembly deve vir aí, está solidificando. Li bastante paper esse ano, dei umas olhadas. Para mim, infelizmente, no meu portfólio de trabalho hoje não tenho mais como encaixar, mas eu acho que quem tem linguagens legadas, o WebAssembly eu acho que vai pegar, vai ajudar bastante. E na parte de cloud, tá? Eu acho que a parte de cloud, as questões de containers, stacks menores, aplicações sem estados, eu acho que isso aí é um caminho sem volta, apesar de ter lido alguma coisa recente que o Netflix, que é desculpa dar um nome do player, mas é um dos pais dos microserviços, está olhando na mão inversa, tentando voltar a olhar para monolito por questões específicas. Então, mais ou menos do monolito viemos, ao monolito voltaremos. Quem sabe? É a sanfona do mainframe e do microcomputador. Igualzinho. Mesma coisa. Caramba! Há 30 anos atrás, não, tudo é mainframe, você põe terminais burros. Ok, os microcomputadores começaram a evoluir. Opa, não, peraí. Agora a gente não precisa mais do mainframe. O mainframe você escala ele vertical, mas é muito caro. Não, colocam os computadores menores e passa o trabalho para eles. Eles são mais baratos do que o mainframe. Ótimo, põe a computação nos computadores pequenos. Putz, aí agora eu tenho 200 computadores pequenos espalhados. Está ficando caro para dar manutenção. Não, volta para o mainframe. É interessante, vocês estão percebendo que a galera pegou muitas ondas de mudança em tecnologia aqui, né? A gente trouxe o mainframe para a conversa, sensacional. Daqui a pouco a sanfona vai abrir ou vai fechar de novo e não, agora vamos voltar para o descentralizado. Não, agora vamos para o client server. De novo, não existe uma solução mágica para tudo. Cada cenário atende bem a um determinado problema. Perfeito. Acho que também, se eu pudesse dar um takeaway aí nessa discussão, eu falaria também como o papel que os agentes eles também acabam tendo e acabam que vão ajustar um pouquinho no próximo ano, né? Então, este ano, o que tem acontecido bastante, né? Os agentes eles estão trabalhando em conjunto com essas equipes. Então, a gente acaba indo lá, conversando com o agente, nossa equipe de desenvolvimento, e recebendo esse feedback, né? Incorporando esse feedback. E aí, o próximo ano, nos papers, né, que eu acabo vendo também no mestrado e coisas nesse sentido, é meio que os agentes trabalhando como parte das equipes, né? Obviamente, nem todas as empresas vão começar a adotar isso. Acho que temos diversos níveis de maturidade, mas talvez aí seja uma das coisas que vão acontecer, né? A mudança que as equipes acabam tendo perante esses agentes que vão cada vez mais sendo presentes no nosso mundo de tecnologia. Tem estudos até falando sobre como um tech lead ali que gerencia uma equipe agora vai gerenciar pessoas e agentes, né? Então, como que você vai ter o agente na sua equipe para lidar com isso tudo, né? E no final de tudo, eu acho que acaba sendo uma conversa muito sobre colaboração, Isso. certo? Até porque, eu não sei vocês, acho que
Cada ano que passa, eu vejo a colaboração com os pares para a gente conseguir ter ideias mais plurais, cada vez mais necessária. E a colaboração que a gente tem com a AI também, ela tem que mudar, né? Ser crítica, ser uma colaboração que a gente, às vezes, percebe qual que é o momento certo de ter aquela opinião sendo inserida também no nosso fluxo, né? Para que a gente consiga garantir que temos nosso diferencial sendo colocado em prática. É você usar a IA como parceira. Não para você jogar a tarefa para ela, mas para ela te ajudar a fazer a tarefa ou vice-versa. Algo que não mudou nas últimas 4, 5, 6 décadas é um termo muito bonito, chama-se sinergia. Isso, Boa. sinergia. É algo que nunca saiu de foco. 1 mais 1 é maior que 2. Tipo, você tem um problema, você divide com o colaborador à sua direita ou à sua esquerda, divide com o coleguinha, e cada um de vocês, trabalhando no mesmo problema, vocês chegam juntos mais rápido a um resultado, a uma resposta, do que cada um trabalhando isolado. Isso acontece com seres humanos e fatalmente vai acontecer com IA. Perfeito. Agora, falando um pouco de comunidade, até porque a gente tem community managers aqui nesse painel, né? O André. Vamos lá. São os dois. Vamos falar sobre o papel que a comunidade ela acaba tendo nessas mudanças e tendências, né, que a gente está conversando. Então, pensando muito nesse pertencimento, como é que vocês enxergam que a comunidade ela acaba contribuindo, né, corroborando para isso? Olha, a comunidade, ela entra até no que o Júlio acabou de falar, que 1 mais 1 é maior do que... Não, 1 mais 1 é maior do que 1, né? 2 é maior do que 1. 1 mais 1 é maior que 2. Isso. Boa. Porque a gente somando, a gente estando em comunidade, a gente caminha mais rápido, a gente troca ideias mais rápido, a gente se conecta com pessoas que estão com outras tecnologias ou já quebraram a cabeça no que a gente está começando. Então, eu vejo que eu estou em comunidades desde 2004, 2005 e eu vejo assim que o papel da comunidade ele pode mudar para atender alguns problemas, mas não para atender as pessoas. Para atender as pessoas é algo que está sempre favorecendo, ajudando, fazendo com que as pessoas caminhem mais rápido. E as comunidades elas mudam às vezes o foco, qual linguagem que elas estão abordando, qual sistema e tudo mais. Mas é algo que eu vejo que as pessoas estão aprendendo a se agregar mais em comunidades agora, deixar um pouco assim, tipo, as redes sociais como comunidades, porque a rede social, na verdade, é um aglomerado de todo mundo, e se juntando com focos em comum. E eu vejo que isso é um potencial muito grande para a gente crescer, para a gente aprender a utilizar melhor a tecnologia, melhorar a carreira, melhorar em tudo, né? Então, a gente vai se ajudando e caminhando mais rápido. Perfeito. Robson, você é de um olhar muito focado também em developers através do TOTOS Developers, né? Então, como que você vê, né, esse papel, acho que da comunidade, muito focada também aqui na TOTOS, né? Como que é um papel importante de conectar a pesquisa e desenvolvimento com um olhar muito focado no dev, no programador, que também está muito atento e quer entender o que está vindo por aí. É legal, a gente segue aquela filosofia do alpinista, né, de quer ir mais rápido, vá sozinho, quer ir mais longe, vá acompanhado, né? Então, comunidade serve para isso. Na comunidade do TOTOS Developers, nós temos vários propósitos incluídos, né? Então, compartilhar conhecimento, trazer conhecimentos de mercado, independente se a gente utiliza aqui ou não, né? A gente é completamente aberto à stack tecnológica existente no mundo. Temos uma paleta tecnológica enorme dentro de casa, mas nem de longe englobamos o que o mundo tem para oferecer. Trabalhamos também pautas bastante importantes como diversidade e inclusão, ESG, né? Então, o papel da mulher, né, cada vez mais se inserindo nesse mundo de tecnologia. A gente aprende com o tempo que, quando você tem um time diverso, você tem uma criatividade maior, né? A criatividade vem muito disso, né, de você ter ideias diferentes, às vezes se conflitando. Conflito ele é bom, né, desde que seja num nível da oposição leal, né? Vamos discutir aqui, como vamos implementar isso.
Então, quando você tem opiniões divergentes, nesses momentos nascem as melhores ideias, digamos assim. E eu acho que a comunidade ela proporciona muito isso. Ela junta gente de todos os nichos, de todos os níveis, de programadores mais técnicos, menos técnicos, agiles, ideias diferentes, o X, o X, todo esse tipo de coisa, e você começa a extrair dali, né? Você bate tudo isso num liquidificador e começa a tirar dali boas ideias para fazer inovação. Perfeito. E até olhando sob uma ótica de pesquisa e desenvolvimento, né, quando a gente olha o Brasil relacionado a toda essa escala global, você acredita que o nosso caminhar está parecido com o restante do mundo? Que você acha que a gente tem uma distância? Como 2026 pode contribuir para esse alcance? Olha, como sempre aqui no Brasil, a gente está sempre alguns passos atrás em muitas coisas, né? Então, tenho amigos nos Estados Unidos, Canadá, Europa, e estamos sempre trocando figurinhas, conversando, e o que eu percebo eles estão sempre 1 ou 2 passos à frente nessa questão da inovação, mas não podemos ter a síndrome Tupiniquim, né? Temos grandes coisas aqui no Brasil, temos que acreditar mais no nosso potencial, mas a nossa curva de esforço para conseguir criar algo é um pouco maior do que quando você está numa potência tipo Estados Unidos, numa potência na Europa. Então, é aí que vem a criatividade do brasileiro de se reinventar e de criar coisas fantásticas, né? Então, se você olhar para dentro do nosso portfólio, muita coisa bacana foi criada por brasileiro, às vezes a gente nem sabe, né? Então, por exemplo, o chuveiro elétrico foi criado por um brasileiro do interior de São Paulo, de Jaú, conhecido no mundo inteiro como... como é que é o nome? Tem um nome em inglês que eles chamam? Esqueci. Suicidal Shower, alguma coisa assim. Tipo um chuveiro suicida, porque é um curto elétrico, né, velho? Quem já fez aula de elétrica aí vai saber o que eu estou falando. Mas é uma puta ideia, cara, uma puta criatividade, né? Então, a gente tem que acreditar mais no nosso potencial, mas temos que saber que, para a gente, precisa de um pouco mais de esforço. Eu gostei porque a minha próxima pergunta era um pouco sobre habilidades humanas para 2026. Humanas. Humanas. Soft skills, Júlio. Soft skills. Soft skills. Pelo que o Robson falou ali, eu gostei que é meio que você encontrar uma solução criativa para um problema ali, né, do chuveiro elétrico. Já peguei isso aí no ar. Queria saber de você, Júlio, o que você acredita? Sei lá, comunicação, colaboração, o que você acredita ser importante? Cada soft skill tem a sua importância, né? É difícil elencar o que é mais importante entre eles. Mas eu acho que um dos principais, focado em tudo que a gente já falou aqui, principalmente no colaborativo, é o espírito de colaboração. Não sei se eu consigo ser mais claro quanto a isso. Justamente nesse brainstorm, quando você interage com um time ou com uma comunidade e você quer trazer ideias ou você quer discutir ideias para criar algo melhor, você não deve vir com os 2 pés no peito ou eu sou o dono da ideia, ou a minha ideia é melhor que a sua. O espírito de colaboração é você, além de você falar a sua ideia, é você ouvir a ideia do outro e ver se chegar num consenso. Não sei se eu consegui ser claro nisso, mas é você focar na solução e não no problema. Perfeito. Deixar um pouco de ego de lado. E aceitar que tem realidades que são além da sua. Exato. Né? Então, assim, nós somos plurais, né? Se a gente está colaborando com a IA, por que não também considerar o ser humano nessa colaboração? Justo. Para começar, né? Para A gente começar. sempre começa com o coleguinha. Perfeito. Noel, quais habilidades você acredita que seja bom, né? O pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que está aqui também no presencial, focar. Olha, eu acho que a criatividade é uma coisa que diferencia muito a gente das máquinas. A própria parte de comunicação, saber apresentar suas ideias, saber trabalhar essa questão faz muita diferença no seu trabalho, na sua carreira, no seu dia a dia. É algo que vai te diferenciar, é algo que vai te fazer assim, ser uma pessoa única ali, uma pessoa que a máquina dificilmente vai te trocar. Porque
Uma coisa até que a gente estava conversando antes, que a IA ela é muito boa a partir do modelo que ela estudou. Então, ela estudou a partir de algo. Ela sabe fazer aquilo. Ela sabe recombinar soluções a partir daquilo. Fazer uma avaliação, o que é bom, o que é ruim, o que está sendo mais bem avaliado. E ela vai refinando o que ela já sabe. Mas ela não vai te dar uma solução nova. Ela não vai chegar com algo criativo. Ela, no que ela já sabe, no que ela recombina, vai resolver muita coisa, vai salvar a gente muito, mas ela não vai criar algo novo, ela não vai criar uma solução criativa, que é o jeitinho brasileiro do chuveiro. Uma IA não criaria um chuveiro elétrico. Se bem que, às vezes, uma alucinação, talvez. Alucinando, sim. Porque é um curto-circuito, né? Mas aí, o que acontece? A gente começa a ter um refinamento das soluções da IA que acaba deixando elas mais parecidas, ao invés de mais diferentes. Então, o fator humano, eu vejo que a gente tem que trabalhar essas habilidades. A gente tem que aprender os fundamentos para a gente ter uma noção do que a máquina pode e não pode fazer. E, a partir daí, a gente entrar com o nosso lado para a gente encontrar a solução do problema. Perfeito. Robson, você que é líder também de equipes, a gente estava conversando lá nos bastidores, no backstage, sobre a importância, né, de você estar conectado, né, mesmo tendo outros líderes que lideram várias equipes, você conhecer, né, cada pessoa que está fazendo parte desse time. Como que você vê a importância da gente, né, o movimento, como criar esses ambientes que sejam colaborativos, que promovam essa saúde emocional e, ao mesmo tempo, essa criatividade que a gente tem falado? Olha, acho que esse é o maior desafio, tá? Então, se eu pudesse refazer a minha resposta de a maior tendência para 2026, eu diria que são soft skills. Por quê? O que diferencia as pessoas é justamente essa capacidade, né? Então, quando a gente olha números, por exemplo, se você olhar em grandes corporações, a maioria das pessoas, eu acredito que 83%, foi um estudo que eu li recentemente, das pessoas são desligadas por comportamento e somente 17% por capacidade técnica. Por quê? É aquela história, aprender a codificar é difícil, mas não é impossível, né? Aprender a viver em comunidade, aprender a viver em time é um pouco mais difícil. Então, soft skills, eu acho que é um grande diferencial, ainda mais com toda essa facilidade, essa velocidade de conhecimento que se tem, né? Então, a gente vive o ser humano, por natureza, ele nasceu para viver em comunidades, em bandos, em grupos, e essa convivência não é simples, né? Você tira a sua convivência em casa, com o seu time de futebol, se você joga, com o seu amigo de treino, se você treina alguma coisa. Essa convivência não é simples porque as ideias, às vezes, elas vão uma para cada lado, né? E aí, o que você vai aprendendo ao longo do tempo, que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado é egoísmo. Você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É um pouco diferente. E é aí que você começa a criar conexão. Porque, assim como um time de futebol, qualquer equipe que trabalha junto, se você não conseguir engajar e ligar que essas pessoas têm capacidades diferentes, é o mesmo que eu chegar para um goleiro e falar, cara, quantos gols você vai fazer hoje? Não rola. Ele está ali para o inverso. Não, estou aqui para segurar o gol. Então, você tem que entender o que cada pessoa tem de melhor e tentar explorar isso. E aí, estando do outro lado do time, né, ou seja, você enquanto time, enquanto não técnico, mas alguém que joga, como é que você faz para dar o seu melhor? O que é? Tenta descobrir o que você tem de melhor. Ninguém é bom em tudo, ninguém consegue ser bom em tudo. Em alguma coisa você não é tão bom, em outras você é muito bom. E você tem que tentar identificar o que é isso e investir nisso. Perfeito. Achei muito interessante o que você falou de tratar o outro como ele espera também ser tratado, não como nós gostaríamos de ser tratados, né? Porque fala muito do espelho que nós colocamos de nós no outro, né? Exato. E não sobre o outro, né? Exato. Quando você trata os outros como você gostaria de ser tratado, você está partindo do ponto que aquela pessoa é igual a você. E ela não é. Ela tem
a especificidade delas, os gostos dela, As nuances. as nuances dela, né? Então, quando você vai para trabalhar junto, é isso que pega, né? É isso que pega, né? Qual que é a diferença de um time que vai e deslancha de um time que às vezes crecha? Todo mundo aqui já teve um projeto que naufragou e aí acontece e na maioria das vezes começa a quebrar no meio, né? Vai um para um lado, outro para o outro. Então essa é a parte difícil que nós vamos viver daqui para frente, né? Como juntar essas pessoas e deixar todo mundo ali com o mesmo objetivo, remando para o mesmo lado. E como é que a gente cultiva esses espaços de presença e tempo num ambiente, num mundo, né, que está tão cercado por essas urgências, assim? Hoje o maior desafio é o prazo. O prazo, Júlio. O Júlio está aqui comigo. Me ajuda nessa, Robson. São 3 coisas, né? É a qualidade, o tempo e escopo. Você tem que escolher, você escolhe 2. Você quer algo mais rápido, diminui o escopo ou diminui a qualidade. Diminui a qualidade. Não dá para ter os 3. Não dá para ter os 3. E aí, dependendo da necessidade, a gente vai escolher um ou outro. Nem sempre é a qualidade, por exemplo, que vai para frente. Né? A qualidade é complicado porque o cliente que comprou algo que quebra, ele não volta mais. Exato. Exato. Então, às vezes o tempo você fala, olha, eu te entrego. Aí vem a briga do tempo, né? Do tempo ou do escopo. Geralmente quem sofre é o escopo. Vamos colocar assim, não é que a qualidade, a gente vai tirar a qualidade, mas você tem que ter uma primeira versão. Eu ia colocar um negócio, a sua versão não precisa ser perfeita, porque a perfeição está a nível divino, você não vai conseguir alcançar a perfeição. O seu código lindo, maravilhoso, vai ser na versão 3.0. Quando você já reescreveu pela 3ª vez, aquela rotina ela vai ficar, que você vai olhar e falar, nossa, eu queria ter escrito isso da primeira vez. Então não adianta buscar a perfeição, mas busque um código resiliente, busque um código que uma versão 1.0 possa rodar sem medo. Ela não precisa ser perfeita, porque não vai. Para fazer perfeita, você vai precisar de muito tempo. Ela não precisa ser perfeita, ela tem que atender aquela necessidade bem. O ótimo é inimigo do bom, né? Que é inimigo do prazo. Né? Exato. E você vai iterando, né? Porque você já entrega valor com uma caixinha pequena que ela pode ter já qualidade. Exato. Eu acho você pega toda a filosofia de gerenciamento de projetos, você sempre anda em ciclos. O ciclo se recomeça. Você planeja, implementa, libera um release, faz um feedback, coleta novas ideias e o ciclo se repete. A cada nova versão que você lança, você agrega mais coisas e corrige mais coisas. Perfeito. Nunca 1.0 sai completa. O pessoal até fala, né? A gente tem que olhar e falar, nossa, eu gostaria na 3 ter feito isso lá. Não, mas se você pensar que a 1 já saiu igual a 3, alguma coisa está errado. Justo. Perfeito. A gente está caminhando para o final, Noel. Eu queria que cada um agora desse um conselho. E cada um desse um conselho prático para o pessoal que está assistindo a gente, tanto presencialmente quanto a galera que está ali em casa nos assistindo pelo YouTube. Maravilha. Então, um oi para você que está em casa assistindo pelo YouTube. Eu acho que tem um livro didático que é muito bom, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala muito de IA para a gente, de como que a gente, quando a gente não entende qual é a pergunta, a gente não vai entender a resposta. E aí isso fala muito de como que a gente interage, como que a gente conversa com a IA e tudo mais. E lá tem um conselho que é muito bom, que é não entre em pânico. Então eu acho que o primeiro conselho para quem está na área de tecnologia é não entre em pânico. A gente entra numa área que a gente decide que a gente tem que estudar para sempre, senão a gente vai ficar desatualizado. Mas sem entrar em pânico. A gente precisa manter atualizado. Cada vez mais, não se apeguem a uma tecnologia, a uma linguagem e tudo mais. Dificilmente você vai conseguir ficar abraçado com uma linguagem tipo C, que nem o Robson, que consegue ficar firme e forte, porque as coisas mudam. E aí, talvez daqui uns 4, 5 anos, a gente esteja programando em vibe coding que a gente odeia. Pode acontecer. Então, assim, não se apegue demais a uma linguagem, continue estudando,
Continue lendo tirinhas, continue se aprimorando e não tenha medo assim de encarar os problemas, que a gente está aqui para encarar problema, resolver problema e está sempre se atualizando. Usem a IA como um assistente, não deixe ela pensar por vocês e não entre em pânico. Perfeito. Robson, qual seria seu conselho? Olha, boa parte o Noel já contou ali, né? Eu começaria dizendo, não terceirize a sua criatividade com IA. Leia bastante o que você gosta de ler, não somente coisas técnicas, literatura que te atrai, enriquece muito. Leia tirinhas também, importante. Mas eu acho que o principal é como que a gente vai criar coisas novas, né? Quando a gente olha assim e fala assim, nossa, cara, tá tudo pronto, né? E aí, de repente, surge algo novo, você fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. E, às vezes, a criatividade está nas coisas simples, né? Então, tentem desligar um pouco, né? Como o André disse, não entre em pânico, então tente desligar um pouco. Às vezes, as melhores ideias, as melhores criatividades vêm em momentos de descontração, brincando com filhos, quem tem, brincando com... Tomando banho, né? Tomando Nossa. banho. Quem nunca resolveu um problema tomando banho, né? Achei que você ia perguntar quem todo nunca mundo tomou banho. assentindo com a cabeça. Então, tem que tentar buscar na simplicidade, né? Nas coisas mais simples, geralmente de onde se vêm as melhores ideias. E tentem fazer as coisas diferentes, tentem se adaptar. Quando, às vezes, eu escuto alguém falando assim, eu tenho experiência de 10 anos. Tá, mas você está 10 anos fazendo a mesma coisa? Sim. Então, você tem 1 ano de experiência e 9 anos de repetição. Se você está 10 anos fazendo a mesma coisa, é isso. Seja 10, N, tanto faz. Tente se reinventar a cada dia. Tente fazer as coisas de um modo diferente, né? Às vezes, para vir de casa para casa, às vezes eu faço um caminho diferente. Por quê? Para ver algo diferente, tentar fazer algo diferente. Porque quando você faz o mesmo caminho, você entra no piloto automático. E eu acho que todo mundo aqui, inclusive eu, quantas vezes você chegou em casa e falou assim, nossa, eu não lembro o caminho que eu fiz. Por quê? Você fez o caminho da roça no piloto automático. Então, se provoque a fazer coisas diferentes, mesmo aquilo que você faz todo dia do mesmo jeito. É daí que vem a capacidade de você se reinventar e criar coisas novas. Perfeito. Qual seria o seu conselho, Júlio? Bom, acrescentando tudo que... Depois que o Robson e o André disseram, me deixou numa posição difícil. Era tudo que eu queria ter dito. Você ecoa o que eles falam. Sim, mas dá para acrescentar uma coisa assim. Era que está na ponta da língua. Tudo que é demais faz mal, até o que faz bem. Então, estudar uma linguagem é legal. Se matar 10 horas por dia estudando essa linguagem não é legal. Tenha um balanço entre a vida pessoal e a vida profissional. Acho que isso é fundamental. Eu vim de uma época que o Robson lembra, e já mencionou isso, era difícil encontrar informação enquanto a gente achava era no livro de algum amigo ou em algum livro de inglês. Hoje a gente tem alguma proficiência de inglês porque a gente tinha um dicionário do lado para ler junto. Então, eu passava pelo menos noites e madrugadas com o dicionário de inglês do lado, lendo documentação técnica. Isso me custou algumas horas de vida. Hoje eu estou com quase 50 aninhos e já não estou... Rodei um tempo sem óleo, já não estou aquela maravilha. Pneu murcho, estrada de terra, né? Hã? Pois é. Então, recomendo para você não gastar toda a bateria de uma vez, procure o equilíbrio. Procure equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Tenho certeza que as duas vão andar muito bem desde que você dedique um tempo para cada uma delas. Perfeito. Achei legal que as sugestões elas se complementam muito bem, assim, como um Lego. Bacana demais. E antes de a gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta. Boa noite, meu nome é Irion, sou desenvolvedor. A minha dúvida é com relação a gente tem a lei de Moore, que a gente tem a cada
tanto tempo, a gente dobra a capacidade de transistores. E a gente tem a computação quântica. A gente está mais próximo de atingir o limite de transistores ou a gente está mais próximo de ter a computação quântica mais próxima? O primeiro problema que eu vejo é a computação quântica, e se eu falar alguma besteira, me ajuda, eu não sou especialista nisso, tá? Você tem um problema do zero absoluto, né? Então, é algo que ainda depende muito de infraestrutura, uma infraestrutura que não está acessível para todo mundo, né? Em contrapartida, a gente tem o limite, né? Estamos chegando lá, não sei quantos nanômetros, né? No limite da especificação da arquitetura atual. O que eu vejo em paralelo são arquiteturas semelhantes, mas com propostas um pouco mais green, né? O Green IT, a gente acabou não citando aqui. Eu acho que é uma coisa que deve vir forte aí também para os próximos anos, porque não adianta só fazer e ter que gastar uma usina para fazer aquilo para rodar. É complicado, né? Precisa escalar. Então, você tem, por exemplo, um ARM, que é o Arc 64, Arc 64, que é uma plataforma fantástica, arquitetura RISC, uma arquitetura diferente, que propõe uma escalabilidade muito grande, consumindo muito menos recursos. Então, vai mais ou menos comendo pelas bordas até o dia que ter lá a refrigeração do zero absoluto não dependa de tanta energia quanto depende hoje. Acho que é mais ou menos isso. E aí, se alguém quiser ajudar na resposta aí, be my guest. Eu concordo. É uma futurologia, né? Pura. Eu apostaria no limite dos transistores mais rápido, porque a computação quântica ela tem muito aquele de estamos quase lá. Agora está quase. Agora o Google quase. Então, o transistor acho que acaba mais rápido. Quando você chega num quase, se você não chegou no fim, você não sabe ainda onde é o fim. Para você é quase. Mas você chuta um quase achando que o fim está a poucos metros de distância. Mas como você não tem a certeza do fim, ele pode estar a quilômetros de distância. Então, é realmente uma incógnita, é difícil chutar. Só o tempo vai dizer. Perfeito. Pessoal, tô adorando o papo, mas infelizmente o programa tá chegando ao fim. Quero agradecer vocês que vieram aqui, que são aqui presencialmente, participaram, fizeram desse papo ser ainda mais enriquecedor. Quero agradecer também a TOTUS, que forneceu esse espaço para esse papo acontecer. Você também que está aí no YouTube nos assistindo. E para você, eu tenho um recado especial. Aproveita, já deixa seu like e das tendências que a gente comentou, comenta aqui embaixo qual você acha que vem forte para 2026. Eu conto com você no nosso próximo Happy Hour. Até mais! Valeu, gente! Valeu!